Prezados alunos, vamos iniciar mais uma aula de análise macroeconômica e eu espero que a aula seja bastante agradável e que vocês consigam entender bem aquilo que nós estamos colocando aí no quadro para vocês poderem acompanhar direitinho a aula, ok? Bem, vamos então iniciar efetivamente a nossa aula, hoje falando sobre as crises econômicas, monetárias e financeiras, que é o nosso próximo tópico, tá? Falar em crise nunca é muito agradável. Entretanto, falar em crise econômica é importante para que nós adquiramos conhecimento do mundo que nós estamos vivendo. Até porque vocês sabem que a economia está em todas as partes da vida, em todas as áreas do conhecimento, e por isso é de suma importância que estudemos a economia. E as crises também, porque as crises têm uma importância muito grande dentro do contexto nacional e internacional. Ditas essas palavras, vamos caminhar aqui para os nossos slides. Vamos lá. Crise econômica. Uma crise econômica é um período determinado onde acontece a escassez do nível de produção. Essa escassez do nível de produção que leva à escassez da comercialização e do consumo de produtos e serviços. A economia é cíclica, ou seja, ela combina etapas de expansão ou de crescimento com fases de contração ou estagnação. Essa sucessão de flutuações compõe os chamados ciclos econômicos. No caso das crises econômicas, o contexto é negativo, abrangendo cenários de recessão e depressão. Ninguém precisa ficar preocupado, porque nós vamos comentar separadamente o que vem a ser a recessão e o que vem a ser a depressão. Então, vocês têm aí um conceito de crise econômica. É um período de tempo, que a gente espera nunca seja muito grande, porque senão vai deixar a população numa situação muito ruim, porque a economia ela é a mola mestra, de uma nação. Ela precisa estar aquecida, precisa crescer para dar estabilidade à nação e dar também uma vida de melhor qualidade para a população. Vejamos agora o que vem a ser a recessão. A recessão é uma fase de contração, como nós vimos na definição de crise econômica. É uma fase de contração no ciclo econômico, isto é a retração geral da economia. A economia ela se retrai, diminuindo o nível geral de produção, que é medida pelo PIB, que vocês já conhecem, aumenta bastante o desemprego. Com isso, a queda da renda familiar
ela acontece, e às vezes é bastante acentuada, há uma redução da taxa de lucro, há o aumento do número de quebras, de falências, de concordatas, né, na economia, há o aumento também da mão de obra ociosa, porque como há desemprego, passa a haver a, a, a mão de obra ociosa. Né? E, consequentemente, há também uma queda dos investimentos, porque quem é que vai investir num país que está cheio de quebradeira? Um país onde as coisas não estão bem, onde não há estabilidade econômica. Né? Costuma-se considerar que uma economia entra em recessão após 2 meses consecutivos da queda do produto interno bruto. E aí vale a pena vocês começarem a fazer um comparativo com o Brasil hoje, né? 2020. Como é que está o PIB brasileiro com essa questão do Covid-19? A economia está a todo vapor ou a economia ela tende a entrar em recessão e aí todos esses problemas que nós conversamos aqui serão patentes e todos vamos sofrer bastante. Tá? Então, esta é a recessão. Agora, a recessão não é tudo que existe de ruim, porque aquilo que está ruim pode piorar. Né? E pior do que a recessão é a depressão econômica. E o que vem a ser a depressão econômica? Né? O que vem a ser a depressão econômica? Consiste num período mais longo, onde a situação anterior da recessão ela permanece e ou vai se agravando. Aí as falências vão aumentando, né? Há um crescimento anormal do desemprego, desemprego elevado, a escassez de créditos, baixos níveis de produção, investimento, muito pouco investimento, redução das transações comerciais. Isto é um caos econômico. Fica tudo parado. Alta volatilidade do câmbio, deflação ou hiperinflação, né? Que a gente já viu que a inflação é um mal terrível que vai carcomendo o poder aquisitivo das pessoas, vai empobrecendo as pessoas, as famílias e, consequentemente, mais ainda o país. Né? E além da crise de confiança generalizada. Ninguém acredita em mais nada, as pessoas ficam desesperadas. E o investidor internacional não vem para cá, não vai investir no lugar onde há a depressão econômica. Estão percebendo a importância da economia estar estabilizada, estar em desenvolvimento, estar em crescimento? Essa é uma fase considerada de um declínio muito grande do ciclo econômico. Né? Espero que nós não cheguemos à depressão econômica, porque é muito ruim. Né? Detalhe importante: normalmente usa-se a seguinte regra para se definir a depressão econômica. Redução drástica, cerca de 10% do PIB, ou uma prolongada recessão de 3 ou 4 anos. Para vocês verem que a depressão é algo longo prazo. Né? Longo prazo em tese, né? Porque 3 anos já não é longo prazo. Né? Bem, vamos observar, e a gente observa isso com o estudo da história, estudo da própria economia, que algumas crises são denominadas de crises globais, isto é, crises que afetam o mundo inteiro, tá? O globo terrestre, tá certo? Então,
A mais famosa delas é a Grande Depressão de 1929, que começa nos Estados Unidos da América, né? E que se estende por alguns anos. Foi uma quebra geral, quebrou a Bolsa de Nova York e, com ela, quebrou o mundo inteiro. Foi um desastre econômico, foi um caos econômico, e o mundo inteiro teme muito uma nova depressão. No ano de 2007 e 2008, nós tivemos também uma grande recessão mundial. E eu botei também crise do petróleo, e, na verdade, não é nenhuma crise, são várias crises, né, do petróleo que vêm assolando o globo terrestre. Então, essas grandes crises, quando acontecem, elas afetam o mundo inteiro, até porque hoje nós estamos num mundo globalizado. Então, nada que acontece em um lugar deixa de afetar o outro lugar. Né? Hoje o mundo está conectado. O mundo hoje é interdependente. Então, é lógico que uma crise geral, global, vai afetar todos os países que compõem o planeta Terra. Ok? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre essa depressão de 1929, a chamada Grande Depressão. Ela foi uma grande depressão econômica que teve início em 1929 e que persistiu até ao longo da década de 30. Não é até 30, não, é ao longo da década de 30. Terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou falar sobre isso, mas as guerras têm, embora seja algo negativo, né, porque muitas pessoas morrem, mas as guerras, elas traem um aceleramento, né? Elas aceleram todo o mundo em várias áreas. Em várias áreas. Né? Por quê? Porque se você tem uma dificuldade, você vai correr atrás dessa dificuldade. Né? E a guerra passa a criar dificuldades para o mundo inteiro, e principalmente economicamente. Então, a Segunda Guerra acelerou determinadas medidas, determinadas ações, determinadas atitudes, né? Pesquisas, estudos. Né? Agora, a Grande Depressão, a de 29, é considerada o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. O capitalismo é bom ou ruim? Depende. O capitalismo selvagem, na minha visão, na minha ótica, é ruim. Mas o capitalismo em si, não. Por quê? Porque é o único sistema, né, que perdura e que permite que o homem consiga enriquecer. Você tem instrumentos que permitem a você melhorar o seu padrão de vida. O capitalismo propicia isso. Não o capitalismo selvagem, que é o dinheiro pelo dinheiro. Né? Mas o capitalismo, ele permite quantas pessoas que nós conhecemos e que não tinham absolutamente nada. Né? E algumas hoje são ricas. Algumas hoje levam uma vida excelente, muito boa. Todo mundo, todo mortal, todo ser humano tem o direito de crescer, o direito de ter uma vida melhor. E o capitalismo permite isso a você. Esse período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do PIB, do Produto Interno Bruto, de vários países, bem como quedas drásticas da produção industrial, preços de ações em praticamente
todo medidor de atividade econômica em diversos países do mundo. Como podemos ver, a depressão causou realmente um caos no mundo inteiro. E também, como já podemos perceber, a depressão não é bom para ninguém, né? Depressão de espécie alguma. Nós estamos nos atendo à depressão econômica. A depressão de espécie alguma é boa, né? A grande recessão também no ano de 2008 e de 2009. Foi um período também de declínio econômico geral, observado nos mercados mundiais, né? No final dos anos 2000 e início dos anos 2010, a escala e o momento de recessão variaram de país para país, né? Lógico, os países todos sofrem. Aqueles que estiverem melhor estruturados, melhor equilibrados, melhor planejados, vão sofrer menos. E os países desorganizados, cuja gestão não é boa, esses sofrem muito mais. A escala e o momento da recessão, então, variam de país para país. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, concluiu que foi o colapso econômico e financeiro mais grave desde a Grande Depressão dos anos 30, né, de 29 até o final dos anos 30. E é frequentemente considerado como a segunda pior crise de todos os tempos. Vejam que situação. E vejam, mais uma vez, o quanto a economia é vital para as nações, para os seres humanos. A grande recessão decorreu do colapso do mercado imobiliário, essa grande recessão de 2008 em diante, né? Também dos Estados Unidos, em relação à crise financeira de 2007 e 2008. Foi a famosa bolha do mercado imobiliário, né? As políticas das nações não contribuíram para isso. Ocorreu lá nos Estados Unidos, mas é o país mais poderoso do planeta e é lógico que o que acontece lá acaba refletindo no resto do mundo, em função da globalização em que nós vivemos. De acordo com o National Bureau of Economic Research, uma organização sem fins lucrativos, a recessão nos Estados Unidos começou em dezembro de 2007 e terminou em junho de 2009. Isto é, estendeu-se por 19 meses. A grande recessão resultou em uma escassez de ativos valiosos na economia de mercado e no colapso do setor financeiro, isto é, dos bancos, na economia mundial. Alguns bancos foram socorridos pelo governo federal dos Estados Unidos da América, para vocês verem o quanto sofreu o sistema financeiro mundial, né, em função desta crise de 2009. Bem, vamos conversar um pouco sobre as crises econômicas do nosso país, né? Fazer o quê? Não estamos globalizados, então nós também fazemos parte desse mundo globalizado e que sofre com as crises. Então, a primeira delas, denominada encilhamento, bolha econômica, bolha de crédito, que ocorreu no final da monarquia e no início da República e estourou durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, desencadeando então uma crise. Então, observe que o Brasil, desde o início, o nosso querido e amado Brasil,
convive com crises econômicas, né? Crises econômicas. Eudoro da Fonseca, primeiro, já encontrou uma crise em função da bolha de crédito. Depois tivemos um período denominado de década perdida, crise vivida pelos países aqui da América Latina durante a década de 80, quando se intensificou no Brasil e teve fim em 1994, a partir da implantação do Plano Real no governo do presidente Itamar Franco. Vale a pena lembrar, e eu vivi muito bem esse período, né? Foi o período onde nós tivemos, inclusive, vocês não passaram por isso, mas eu passei pela hiperinflação, né? Quando uma maquininha, que a gente chamava de maquininha maldita, do supermercado, remarcava os preços dos produtos várias vezes ao longo do dia. Então, um exemplo, um produto que custava R$ 5,00 em uma manhã, ele custava R$ 7,00 ao meio-dia, custava R$ 8,00 à tarde e à noite custava R$ 10,00. Né? A grosso modo, era assim que as coisas aconteciam aqui no Brasil, no nosso país. Né? Lógico que isso gerou, né, a famosa hiperinflação, onde o salário do trabalhador era quase que aniquilado em função desse estado de coisas. Desvalorização do real em 1999, né, que foi uma outra crise originada por problemas estruturais para a administração do Plano Real e no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, que provocou a quebra de bancos e um período de estagnação da economia brasileira, que só foi revertido a partir de 2004, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Né? No seu mandato, houve uma reversão, né? Um início de reversão desse estado de coisa que desvalorizou tremendamente o real. Depois tivemos a crise política econômica desde 2014. Nosso país ele vive em crise, como vocês estão percebendo, né? Desde que se transformou em república. Né? Crise iniciada no segundo mandato do governo da presidente Dilma Rousseff, né? Que se estendeu até recentemente, até o governo de Michel Temer, né? E que não acabou aí. Não acabou aí. Tá? Continua por causa da instabilidade política do nosso país, e esta variável política, é uma variável muito atuante no nosso país, né? E que muitas das vezes impede o crescimento saudável do país. E eu ainda coloquei aí para vocês a crise política e econômica atual, né? Iniciada com o novo presidente e agravada com a pandemia do Covid-19. Né? Então, apenas algumas crises que eu separei para a gente, né, conversar, para que vocês possam ter a lembrança desse conhecimento ou o conhecimento para aqueles que não tinham conhecimento dessas diversas crises globais e crises brasileiras, que nos falam muito de perto, porque
nós sofremos com essas crises. E eu costumo dizer que só existe uma maneira de se vencer a crise, de sair da crise. É tirar o S. Tira o S, crie. É preciso criar, é preciso inovar, é preciso reinventar. Né? Aliás, nós estamos na era da reinvenção, nós temos que nos reinventar como indivíduos, né, em função da pandemia. Será que os nossos comportamentos serão os mesmos? As nossas atitudes serão as mesmas? Os nossos hábitos, os nossos costumes serão os mesmos? Ou teremos que mudar os nossos hábitos, os nossos costumes, nossa maneira de ver as coisas, de enxergar as coisas, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas? Né? Porque, olha só, se eu fosse falar sobre relacionamento com pessoas, eu ficaria aqui umas 3 horas só falando sobre relacionamento com as pessoas. Porque o ser humano tem uma grande dificuldade de se relacionar com o outro. Por quê? Porque o ser humano entende que o que ele acha, o que ele pensa é que é o certo, e o que o outro pensa e o que o outro acha não tem valor, quando não é assim. Nós temos que respeitar o outro, nós precisamos ouvir o outro, respeitar o pensamento do outro e defender o nosso pensamento, mas com nobreza, né? Sem gritaria, sem imposição. As pessoas são muito impositivas. Não, tem que ser assim, eu quero assim. Não, não existe isso, gente. Existe sempre uma melhor maneira de se fazer. E, às vezes, a melhor maneira de se fazer, quem sabe, é o outro, não sou eu. Então, é preciso ter humildade, que falta a muita gente. Né? Muita gente se deixa levar pelas funções, pelos cargos, e não é por aí, gente. Então, nós temos que aprender muita coisa, e eu creio que, nesse sentido, a pandemia está nos auxiliando, né? No descobrimento de nós mesmos e na identificação daquilo que nós fazíamos de errado e que vamos ter que fazer certo, deixar de fazer o errado e fazer o certo. Né? Isto é, criar novos conceitos, criar novos pensamentos, ter novas atitudes, ter um novo comportamento, ser mais humanos. Nós precisamos nos humanizar. Muitos de nós estamos desumanizados, estamos voltados somente para o dinheiro. E agora? O que é que adianta dinheiro? Tem um monte de gente rica morrendo aí com o Covid. Não é só o pobre, está pegando todo mundo. Né? Vida que segue. A configuração da crise econômica no Brasil. Em 2008, com a crise mundial, as medidas aplicadas pelo governo garantiram que o mercado interno continuasse. Isto é aquilo que eu já conversei com vocês. Eu defendo que o mercado interno forte fortalece o nosso Brasil. Né? Por quê? O mercado interno aquecido significa que nós estamos consumindo. Se nós estamos consumindo, é porque a renda, né, nos permite consumir mais. Então, nós estaremos, quando isso acontecer, estaremos com uma melhor distribuição de renda, estaremos sabendo consumir melhor, com mais qualidade, com mais inteligência. Né? Em 2010, já no governo da Dilma, o sistema de juros subsidiados e crédito barato continuou. Porém, esse governo não tinha a mesma força política do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o que acabou trazendo transtornos. As relações do ex-presidente e os empresários que eram favorecidos pelo sistema não se estenderam até o governo Dilma. Assim, alguns problemas começaram a vir à tona.
né? Problemas de corrupção que estavam sendo investigados, né? E aí entra a Operação Lava Jato, que continua ativa até hoje, e começamos a ver pessoas que jamais nós imaginaríamos que fossem ser punidas, que fossem ser presas, né? E isso começou a acontecer. Uma verdadeira higienização do nosso país que ainda não acabou, né? Precisa continuar. Há muitas forças contrárias à Lava Jato, né? Mas eu creio que precisa continuar para que a gente possa purificar a nossa nação. A crise política começou a afetar o setor econômico. Eu já lhes disse que esta variável política no nosso país ela tem uma importância enorme e nos afeta tremendamente. Então, a crise política começou a afetar o setor econômico. O Brasil começava a perder a sua credibilidade e os investidores estrangeiros se sentiam inseguros para investir no Brasil. É o que eu falei a vocês e venho falando para vocês. Se não há estabilidade no país, qual a confiança que as pessoas vão ter, os investidores internacionais, isto é, os caras que têm realmente dinheiro para investir, como é que eles vão investir no nosso país se o nosso país não passar para eles credibilidade? Como é que alguém vai investir em você se você não passa credibilidade para ele? É a mesma coisa. Os países acontece a mesma coisa. O Brasil, então, começava a perder essa credibilidade diante dos investidores estrangeiros que se sentiam inseguros para investir aqui no Brasil. A crise econômica no Brasil dava, então, demonstrava, então, os seus sinais. Para não ter aumento na inflação e evitar a crise econômica, tarifas públicas foram congeladas. Isto é, o governo começou a tomar atitudes, a ter iniciativas visando o não aumento da inflação, né? Mas algumas empresas do setor de eletricidade quebraram o contrato e a população foi quem acabou pagando. Por quê? Porque aumentou o preço e o salário não aumentou. Ora, se aumenta o preço e o salário não aumenta, o poder aquisitivo ele cai, né? A recessão técnica começou em 2014. O produto interno bruto diminuiu em 3,8%, assim como a produção industrial e os salários reais. Alguns estudos apontam que o país chegou a perder aproximadamente 140 bilhões de reais. Olha que situação terrível para o nosso querido Brasil. Uma das medidas propostas pela presidente Dilma foi a de aumentar os impostos sobre os produtos industrializados, aumentar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E o imposto também sobre as operações de crédito, câmbio e seguros do setor imobiliário, o famoso IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Com esses aumentos, o resultado não poderia ser outro. Várias empresas do ramo têxtil e plástico migraram para o Paraguai, né? Por quê? Porque não tinha essas restrições que passou a ter aqui no Brasil. E aí fugiram para um lugar onde pudessem obter uma lucratividade maior. Consequências, então, da crise econômica no Brasil. Recessão técnica.
O país está com um crescimento econômico negativo desde o fim do segundo semestre de 2014. Vejam que situação. A recessão interfere nas contas públicas, o governo gasta mais do que arrecada. A máquina governamental é pesada. E se não bastasse esse peso, ainda tem um outro peso político, que eu não vou entrar nesse mérito para não causar desgaste. Mas olha só que situação a do nosso país. E o desemprego? De acordo com o Instituto Brasileiro IBGE de Geografia e Estatística, desde 2015, a taxa de desemprego do país disparou. Hoje nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e vem aumentando em função da nova crise, né, provocada por dois elementos, né, o vírus e a política brasileira, que ao invés de beneficiar a população, está prejudicando a população. Inflação. Não vou falar muito sobre isso aqui, porque vocês fizeram uma pesquisa sobre isso, um trabalho sobre isso, então eu não preciso me deter muito aqui na inflação, né? Mas a inflação é o índice de preço ao consumidor amplo que mede a inflação. Esse índice apresenta o aumento de preços que atinge as famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos, né? E aí tem alguns dados apenas informativos para vocês verem. Entretanto, eu dou uma sugestão a vocês que, além desses dados, vocês visitem o site do Banco Central, né, e clica lá em cima em inflação. Né? Vocês já fizeram isso, mas façam novamente e vejam lá, né, a quanto anda a nossa inflação, né, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, né, para vocês terem ideia do que vem acontecendo no nosso país. Né? O Instituto Brasileiro de Economia também verifica a questão da desigualdade econômica, que no Brasil é muito grande. No Brasil, quem ganha muito, quem é rico, né, fica mais rico. E o pobre, mais pobre. É aí que eu falo a vocês que o capitalismo, ele deixa de ser algo positivo quando isto começa a acontecer. O ideal é que toda a população enriqueça, que toda a população melhore o seu poder aquisitivo, que toda a população possa ter mais dignidade, né? Um país onde a população tenha dignidade é um país onde a renda per capita é alta, onde o poder aquisitivo é bom, onde a diferença entre o mais rico e o mais pobre não seja tão grande quanto é hoje. Vamos pensar, por exemplo, agora, exatamente agora, em meio à pandemia. Graças a Deus, muitos de nós podemos nos dar ao luxo de ficar em casa. Mas quantas pessoas não podem ficar em casa porque tem que sair, tem que conseguir dinheiro para comer, para suprir as necessidades básicas da sua família. E muitos não estão conseguindo fazer isso. Por quê? Porque parou tudo. E aí, como é que faz? Isso é muito injusto. É muito injusto. Essa desigualdade econômica é terrível. E nós precisamos desenvolver a nossa economia, desenvolver a nossa educação,
desenvolver tudo para que essa diferença seja menor, para que o povo tenha dignidade, viva com dignidade. Ainda de acordo com o Instituto, o IBGE, as pessoas que ganham menos têm sofrido mais com a crise, né? A renda dos 10% mais ricos tem tido aumentos aí de 8,5%. E a renda dos 40% mais pobres caiu 14%. Olha só, os mais ricos tiveram um acréscimo de 8,5%. E 40% dos mais pobres tiveram um decréscimo de 14% na sua riqueza, no seu poder aquisitivo. Estão percebendo o quanto isto é triste e duro? Por isso temos que escolher muito bem. Bem, chegamos assim ao final da nossa aula de hoje. Aí está a hemerografia, onde vocês podem dar uma pesquisada lá, né? E nós teremos, então, a nossa aula de número... Não sei nem o número qual é, mas é um número aí, ou é 9 ou é 10, a próxima aula. Eu espero que tenha contribuído para fazer vocês refletirem um pouco sobre a economia global e, especificamente, a economia do nosso país, do nosso querido Brasil. E eu espero, honestamente, que tenhamos dias melhores, economicamente falando, a economia aquecida, para que todos nós possamos viver melhor. Um grande abraço e até a próxima aula.